Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje eu quero trazer uma reflexão bem curta para vocês sobre frustração. Sim, sobre algo que não dá certo, sobre tentativas na vida que acabam não saindo como esperado. Todos nós sabemos que a vida não é linear, que as coisas não saem sempre retas. Às vezes a vida tem altos, mas também tem baixos, e a vida tem todas essas coisas. E todos nós sabemos que passaremos em algum momento da vida por um tempo difícil, por um tempo de percas, por um tempo de tentativas frustrantes, por um tempo que as coisas não sairão como a gente esperava. A gente planeja, a gente se esforça, nós corremos atrás, batemos portas, planejamos uma série de coisas e as coisas não saem como esperado. E não é só também com relação às coisas, é também com relação a pessoas. Nos frustramos com nós mesmos, nos frustramos com pessoas próximas, pai, mãe, filho, filha, esposos, esposa, amigos e amigas, pastor, ovelhas. Nos frustramos com projetos. A gente planeja, escreve, corre atrás, tudo, e as coisas não saem como planejado. Talvez um texto da Escritura que podemos usar como exemplo para isso é Lucas capítulo 5. Isso mesmo, capítulo 5 de Lucas, que é um texto que já falei com vocês um pouquinho aqui no canal, que é a pesca maravilhosa ou a pesca milagrosa, se não falha a minha memória, porque tem duas pescas, né? Uma que é a pesca lá de João e outra que é a pesca de Lucas. De Lucas é a pesca maravilhosa. O que acontece? Vocês sabem que Pedro foi pescar e não tem encontrado nada. E Jesus, o Senhor, então pediu para ele, que estava lavando as redes, que emprestasse o barco e levasse um pouquinho mais longe. E Pedro fez. Depois que Cristo ensina, diz a Escritura, é só você ver em Lucas 5, do 1 a 11, que Pedro então ouve Cristo dizer para ele: Pedro, pega agora o teu barco, leva um pouquinho mais longe e lança a rede. E a palavra diz que Pedro disse: Senhor, olha, eu trabalhei toda a noite e não pesquei nada. E aí está o ponto. Pedro trabalhou toda a noite e o trabalho de uma noite toda não saiu como esperado. Foi uma noite fracassada, uma noite frustrada, foi uma noite sem resultados, foi uma noite que as coisas não saíram do jeito que se esperava. E não saiu do jeito que se esperava, não porque Pedro era incompetente, era preguiçoso, não tinha bom network, porque os coaches, né? Os coaches da vida, da internet, já vão dizer o quê? Às vezes as coisas não saem como esperado. Por quê? Porque você não tem conhecimento de causa. E Pedro tinha. Porque você não tem experiência. E Pedro tinha. Porque você não tem um bom network. E Pedro tinha um bom network. Por isso que quando veio o milagre, ele chamou os amigos para virem ajudar a pegar. Dizem que você não tem a estrutura. Ele tinha a estrutura. Você não tem talento, né? Ele tinha talento. Você não tem boa estratégia. Ele tinha estratégia boa assim, até porque estava lançando a rede, sabia o horário de pescar à noite. Ou dizem, você talvez não tem... Você tem meios que te facultam que as coisas fluam. Não, Pedro era alguém que tinha tudo para ter mais uma noite de pesca muito bem sucedida. Mas naquele dia, com todo o conhecimento que tinha de pesca, experiência, com toda a bagagem, com todo o bom network, com toda a estrutura, com toda a boa estratégia, Pedro não pescou nada. Por quê? Porque a vida é assim. Porque a vida, nem sempre as coisas saem como esperado. Porque na vida, às vezes, nós temos noites sem peixe, noites sem pescaria, noite sem resultado esperado, noite sem vencer, noites em que perdemos. E perdemos não porque faltou alguma coisa em nós. Perdemos porque é da vida. Dá errado porque é do processo. Sofremos porque é parte da nossa identidade, é parte da existência. Se diz, existo, logo penso, eu brinco. Existo, logo sofro. Existo, logo estou disposto a sofrer depois do pecado, depois da queda. É isso. Se você existe, vai ter algum momento de fracasso, de frustração, de perca, faz parte da caminhada. Não tenta procurar desculpa ou justificativa, que é algo muito comum que a gente tenta buscar.
Óbvio que é normal tentar analisar de fato onde erramos, se por acaso erramos. Às vezes sim, erramos, às vezes sim, não dá certo porque a gente falhou em alguma coisa. Mas outras vezes não dá certo porque da vida não dá certo, porque da caminhada não dá certo, porque a vida não é linear, não dá certo, porque a vida não é apenas sobre vai dar tudo certo. Isso é uma mentira. A vida é também sobre trabalhei a noite toda e não pescamos nada. E isso até é óbvio, vocês sabem disso. Mas o ponto é o quê? O ponto não é sabemos que vamos ter momentos difíceis, frustrantes na vida. O ponto é como a gente acaba lidando com isso. Como a gente acaba lidando com as frustrações, com o que não deu certo, com o que deu errado. Como é que a gente lida com isso aqui? Eu quero partilhar com você 3, 4 ou 2 apenas dicas ali que eu pelo menos percebo ali em Pedro. A primeira delas, sabe qual é? É como Pedro, apesar de ter uma noite frustrante, vê o Senhor Jesus entrar no seu barco. Diga-se de passagem, Pedro já conhecia Jesus porque tinha curado sua sogra. Jesus pede que ele entre, leva o barco até mais longinho da margem do lago. E Pedro faz isso. Pedro não fala com o Senhor Jesus. Obviamente que o contexto também não é diferente. Não fala com o Senhor Jesus com nenhuma, por exemplo, brutalidade. Como, por exemplo, o Senhor nem te direcionou alguma coisa a mim, nem perguntou como é que eu estava. Mas Pedro atende aquele pedido, obedece com gentileza, obedece prontamente. E aqui eu percebo que pelo menos Pedro demonstra que ele não desconta em ninguém. Pedro não desconta em ninguém a sua noite frustrante. Podemos pensar que tem muita coisa que justifica. Primeiro, porque ele conhecia Cristo. Segundo, porque sabia que era um rabino, portanto ia ter temor dele. Terceiro, também podia ser porque, embora aquela não deu certo, mas Pedro tinha uma vida melhor que as outras pessoas naquele contexto da sua cidade, porque era um pescador e como pescador, talvez os pescadores eram uma profissão que tinha mais vantagens, digamos, em termos de condições do que outras, como um agricultor, por exemplo, um carpinteiro. Se quiser mais saber sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que você pode acompanhar isso, você vai ver um pouquinho que eu falo sobre isso. Mas ele não trata Cristo com brutalidade, com alguém que está com um coração, puxa, está triste porque a noite foi muito ruim. Ele obedece gentilmente. E talvez isso é algo interessante para nós. O quê? Nós temos uma tendência de fazer o quê? De fazer com que os nossos tempos de frustração, os momentos de frustração, sejam usados por nós como justificativa para tratar outros com brutalidade, com grosseria, tratar outros talvez com uma rigidez, com acidez. E Pedro obedece a Cristo, gentilmente, faz o que ele falou. Ele vê Cristo entrar no seu barco, o que ele faz? E a gente faz isso, às vezes, se não temos cuidado. Com a família, por exemplo, com a esposa, com o esposo, com o filho. Não deu certo, fez um trabalho que não funcionou, tentou que deu errado. E a gente quer descontar nos outros. Descontar na esposa, descontar no filho, descontar em alguém. Tipo, como se as pessoas fossem culpadas daquilo que não deu certo. E a gente então diz o quê? Vocês não sabem como eu estava. Vocês não sabem que não deu certo. É por isso que eu agi assim. Não. A noite de frustração, o tempo de frustração, não é justificativa para tratar outros com brutalidade, com acidez. Até porque os outros não são culpados. Até porque às vezes a esposa não é culpada, o filho também não é. A mãe não é. E quem é culpado? Ninguém, é da vida. O caminho é encarar esses momentos como momentos que fazem parte da vida e tentar aprender o máximo possível com esses momentos e não descontar os outros ou fazer com que os outros sofram
por algo que eles nem fizeram nada, nem precisariam sofrer por aquilo. Só que a gente vive num contexto em que fomos treinados a acreditar que tudo tem que dar certo. Não, na vida nem sempre tudo vai dar certo. E não tem que dar certo tudo. Lógico que eu não estou aqui a dizer que você não tem que batalhar, correr atrás. Não, você tem que correr atrás, tem que batalhar. Mas entenda, nem tudo vai dar certo. E, portanto, encara as frustrações como elementos que fazem parte da vida. Momentos que fazem parte da caminhada. Não desconte em ninguém. Não permita que a frustração te torne ogro, te torne grosso, que maltrata os outros, a esposa, o filho, o esposo, o pai, a mãe, os amigos, porque o tempo está muito ruim, então você se vê no direito de maltratar alguém. Isso não é legal. A segunda coisa que Pedro também faz é o quê? Ele vê Jesus ali e ele dá o barco para Jesus. Quer dizer, ele coloca o seu barco à disposição do Senhor, apesar da noite frustrante. Isso é interessante. Quando a gente se frustra, o que a gente tem de fazer? A gente se fecha. Se fecha no nosso mundo, se fecha para nós, se fecha para as pessoas. E Pedro não, Pedro obedeceu, abriu o barco para o Senhor Jesus. E a gente tem que aprender isso. Pedro não se tornou indisposto ao Senhor. Pedro deixou que o Senhor usasse o barco dele. Não permita que a frustração te feche para Deus e te feche para os outros. Não se feche. Não deu certo, então eu vou ficar aqui no meu mundo. Não se feche para Deus. Se coloca à disposição do Senhor. Diga, olha, não deu certo, não saiu como esperado, a coisa quebrou tudo, mas o que eu tenho à sua disposição, meus dons, meus talentos, minhas propriedades, eu coloco à disposição do Senhor, para servir ao Senhor e para servir pessoas. Não se feche, se disponha, sirva ao Senhor, sirva às pessoas. Tem gente que em tempos de frustrações, enquanto alguns tempos de frustrações buscam a mão do Senhor, outros abandonam a fé, outros deixam de ir para a igreja, outros deixam o Senhor, outros ficam frustrados inclusive com Deus. E Pedro faz o que? Pedro, apesar da noite frustrante, coloca o barco à disposição de Jesus. E isso é bom demais, isso faz bem, porque ele vai servir Jesus. Digamos, tem um texto em Pedro, 1 Pedro 3,17, diz assim, mais vale fazer o bem sofrendo do que fazer o mal, se for da vontade de Deus. Digamos, não importa, eu sei que talvez esse texto pode não estar muito bem contextualizado com a ideia de frustração aqui, porque ali o sofrer talvez tenha a ver com sofrer por causa do bem, sofrer por causa da fé, sofrer por causa do Senhor. Mas talvez eu uso desse texto aqui, me parece que é possível pensar nisso. Em que sentido? Muito mais na aplicação, no sentido de que, puxa, se está sofrendo, é melhor sofrendo, fazendo o bem do que fazer o mal. Sabe? Está sofrendo, mas faça o bem. Está sofrendo, mas sirva ao Senhor. Está sofrendo, mas sirva às pessoas. Está sofrendo, mas coloque o que você tem à disposição dos outros. Toque os outros. Deixa que o Senhor te use. Deixa que o Senhor use o que é teu para abençoar outros. Porque o barco de Pedro foi usado para quê? Para a proclamação do Evangelho, apesar da noite frustrante. Quer dizer, por quê? Porque Pedro colocou seu barco à disposição do Senhor. E talvez poucas coisas nos tornam tão bem-aventurados, tão alegres, como poder servir os outros, como poder ser doador, alguém que está torcendo, alguém pelo qual Deus pode tocar os outros. Apesar da frustração, puxa, como a sensação é maravilhosa de ser instrumento de Deus para poder abençoar os outros. Então deixa que o Senhor te use para falar com os outros. Se abra, não se fecha pela frustração. Não faça isso. E a terceira coisa, que talvez eu termine por aqui, tem muito mais coisa aqui para falar, é o quanto Pedro, depois que Cristo ensina, Pedro ouve Cristo dizer: agora pega o barco, leva um pouquinho mais longe e lança a rede. Que ele vai dizer: Senhor, eu trabalhei toda a noite e não pesquei nada, mas como tu mandas, eu lançarei a rede. Talvez aqui seja o que?
o quanto Pedro não se fechou para tentar outra vez. Obviamente que ele está tentando outra vez, não necessariamente porque ele ainda iria tentar, mas porque ele foi instigado a fazer de novo pela palavra do Senhor. Pedro se fechou para suas expectativas, se fechou para sua experiência, se fechou para tudo que ele sabia fazer, que não deu certo, e ele se fechou. Mas depois que ele é instigado pelo Senhor a fazer, ele faz, ele se abre para tentar mais uma vez, no horário que não era do melhor horário, e na recomendação de um rabino que não era pescador. Mas ele faz, ele se abriu para novas possibilidades, ele se abriu para tentar outra vez. E às vezes nós nos fechamos para muitas coisas por causa do que não deu certo, sabe? Nos frustramos no namoro, nos frustramos em abrir uma empresa, nos frustramos nas relações, nos frustramos e a gente se fecha para novas amizades, a gente se fecha para novo possível namoro. Todo homem é ruim, toda mulher é ruim, a gente se fecha para igrejas novas, a gente se fecha para uma série de coisas por causa daquilo que nos frustrou e não deu certo. Mas Pedro está ali, e Pedro tinha se fechado também para aquele dia. Ele não iria pescar mais, e talvez no outro dia, porque ele está lavando as redes. E lavar as redes ali não é porque ele iria pescar naquele dia, era porque ele iria pescar numa outra oportunidade. Mas ele foi instigado a tentar outra vez, a se abrir para novas experiências, a se abrir para nova tentativa. Talvez você está me ouvindo, foi frustrado, e esse vídeo pode servir para isso, para instigar você a não se fechar, a tentar aquilo que é coerente. Tenta, não se feche para novas oportunidades, não se feche. Talvez temos que tentar algumas vezes, tente outra vez, porque quem sabe, nessa tentativa, pode ocorrer um milagre da parte do Senhor, principalmente se a gente for guiados pela palavra, já que nas suas tentativas, por conta própria, não funcionou. Faz como Pedro, como a tua palavra, pela tua palavra, se deixa conduzir pela palavra, e então norteia as coisas a partir da palavra. Se relaciona a partir da palavra. Procura uma igreja a partir da palavra, porque isso pode ser talvez algo que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua caminhada e ser de grande bênção para você. Ok? Então não permita que a frustração te torne alguém grosso, que trata os outros mal. Não permita que a frustração te feche, te torne indisposto ao Senhor e às pessoas. Não permita que a frustração te feche a novas possibilidades. Deus te abençoe. Um grande abraço. Curta aqui, se inscreva e compartilha. Meu filho acabou de chegar e está fazendo bagunça, mas também já acabou. Abração. Deus abençoe.